Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá. Eu vou, enquanto vocês estão aí chegando, abrindo aí, né, as questões. Acho que esse horário facilitou, né? A galera aí já tem condições de sair depois, né? Você vai até 70, né? Então vamos nós. Tá bom, né? Obrigada, Júlio. Obrigada aí pelo feedback. Bom, nós estávamos corrigindo algumas questões na aula passada, né? Então chegamos a fazer algumas aí. A 148, por exemplo, né? Não vou ler o texto todo, né, novamente. Falta de educação e velocidade, então a gente observou aí que eles estavam falando dos motoristas inconsequentes e agressivos, né, que provocam acidentes de trânsito. Então aqui a questão era B. Depois, na 149, queria aí um significado, né, um sinônimo para a palavra atônitas, né? Então estavam atônitas, assustadas, perplexas, né? Então, surpresa, né? Eu estou atônita, eu estou surpresa, eu estou admirada, eu estou perplexa. Então, a letra C. Depois, nós tínhamos aí, na 150, né? Na conclusão do texto da interpretação, a autora vai ressaltar a importância de ações mais rígidas e justas contra os motoristas infratores, né? Então, a gente foi lendo uma por uma e fomos eliminando, né? Que teve algumas pessoas que ficaram, eu lembro, entre a E também, né? Que apresenta o projeto de lei, mas ela não apresenta projeto de lei, então vai ressaltar a importância de ser mais duro, né? De ser mais firme aí em relação às ações, né? Então, letra C é a 150. Charlie também. Depois, na 151, né? É o do ovo aí, né? Então, um vira pro outro, velho, o cara tá frito, aí literalmente frito, né? Então, ou tá frito porque, né, puxa, né, tá sofrendo ali, enfim, tá em maus lençóis, como a gente costuma dizer. Você tem uma ambiguidade, né? Então, nos dois sentidos aí, né? Ele tá frito literalmente e ele tá mal aí pela situação que ele tá vivendo. Ainda é ovo, mas não tá bem não. 152. Nós falamos aí da capa da revista, né? E aí tivemos como resposta aí o desemprego, que é apresentado de forma otimista, pois o verbo sorrir cria o contraste entre desemprego e recolocação, porque ele fala ali, né, sorria, você está sendo demitido, mas vai ser recolocado no mercado de trabalho. Então, a 2 também, a imagem sugere um pé na bunda, que no vocabulário informal a gente usa, né, também para dizer que alguém perdeu o emprego, né, alguém tomou um pé na bunda. Então, é uma expressão aí coloquial, mas para dizer que alguém realmente ficou desempregado. A 3, não condiz, porque é um certo grau de formalidade, o tratamento do leitor, o que garante certo distanciamento do público, muito pelo contrário, a linguagem está bem coloquial, né? O termo é coloquial, pé na bunda, né? E a 4, antítese melhor e pior, né? Então, antítese são palavras contrárias, cria. Então, a antítese cria no leitor a expectativa positiva em relação ao assunto que vai ser tratado na revista. Então, a 4 também estava ok. Então, letra A. Deixa eu ver se a gente ainda foi mais à frente. Ah, sim, nós chegamos aqui, sim. Então, para evitar aquelas repetições, né? Veja como o texto está totalmente repetitivo. As pessoas desejam chegar à felicidade, mas muitas vezes deixam de considerar que para alcançar a felicidade é preciso saber enxergar a felicidade.
em momentos simples do cotidiano, conferindo a esse momento simples do cotidiano um valor especial. Então, assim, a gente consegue, né, enxugar um pouco mais toda essa repetição, né, utilizando aí alguns verbos só e os pronomes, né? Então, quando fala lá, alcançar a felicidade, alcançar ela, então alcançá-la. Depois, enxergar a felicidade, enxergá-la. E aí, conferindo a esses momentos simples do cotidiano, conferindo-lhes a eles aí. Então, seria a letra E. Aqui a gente também chegou. Então, 5.3, letra E. E aí, vamos ver aqui essa... Tá, agora a gente realmente não corrigiu, né? A gente parou aí, foi isso. Então, vamos lá. Tem um trecho do Graciliano Ramos, de Vidas Secas, né? Então, é um poeta aí, né, do período aí de 30 a 45, e ele escreveu assim: pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Se a Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, né, a esposa dele, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Ele estava brabo, com raiva, achando que o menino estava fazendo corpo mole. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda sem a Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhes caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos, e sem a Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. Bom, diz assim: quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é: letra A, é dissertativo, é texto dissertativo com alguns elementos descritivos, ou seja, o texto dissertativo aí vai dar aquela ideia de algum tipo de convencimento, com alguns elementos que vão descrever. É um texto descritivo com alguns elementos narrativos, né? C, não se trata de texto narrativo, pois não há personagens, ou seja, não existe o Fabiano, não existe assim, a Vitória, não existe menino, não tem personagem. D, trata-se de uma narração sem nenhum traço dissertativo, e o texto apresenta personagem narrador, é o personagem quem narra o texto. Então, por eliminação, gente, onde vocês chegaram aí? Quem conseguiu fazer essa daí? Texto dissertativo, ou seja, não tem nenhum tipo de convencimento, ele está narrando fatos, né? Então, texto dissertativo com elementos descritivos. Tem descrição, né? O tempo todo ele vai descrevendo ali, mas quer convencer o quê? Né? Então, não é a letra A. B, é um texto descritivo com alguns elementos narrativos. Não, ele é uma narração, o tempo todo ele está narrando tudo o que está acontecendo. Né? E tem descrição. C, não se trata de texto narrativo. Não, ele é um texto narrativo, sim, porque ele está narrando a travessia deles, né, pelo sertão nordestino. Né? Eles são retirantes, então estão atravessando aí vidas secas, né? Aí D, trata-se de uma narração sem nenhum traço dissertativo. Sim, está narrando, né, e não está tentando convencer nada, né, ninguém a nada. Seria a letra D. E o texto apresenta personagem narrador. Não, não é o personagem que está narrando. Vê que ele narra, né, falando. Há um narrador que fala do Fabiano, da Sinhá Vitória, do menino. Né, então,
Não é personagem narrador, não é o próprio personagem que está narrando. Então, aí no caso é a letra D. 155, ó. O trecho pensou nos urubus refere-se a qual sujeito? Né? Ao espírito, ao sertanejo, à ideia, ao filho, ao descampado. Quem é que pensou nos urubus? Então, foi o espírito, foi o sertanejo, foi a ideia, foi filho, foi descampado. Ele começa aqui, né? Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus. Então, quem pensou em largar o menino, abandonar o menino? O sertanejo, que era o Fabiano, era o pai do menino. Né? Então, pelo espírito atribulado do sertanejo, ou seja, de Fabiano, passou a ideia, né? Pelo espírito dele, passou a ideia de abandonar o menino, o filho, naquele descampado. Então, quem pensou? Ele, o sertanejo. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba, né? E aí ele desistiu realmente de abandonar o menino ali, que ia acabar sendo, né, comido pelos bichos. Então, letra B, o sertanejo. Isso, Leite, excelente. Vamos a 156, ó. Parece inofensivo, mas dirigir alcoolizado é crime. Se beber, não dirige. Então, analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é mudar as leis de trânsito, informar sobre as condições do tráfego, monitorar o comportamento dos motoristas, promover a doação de órgãos de acidentados ou incentivar atitudes conscientes no trânsito. Então, se ele diz ali, parece inofensivo, mas dirigir alcoolizado é crime, né? Porque pode aí acontecer algum acidente, alguma coisa, e se beber não dirige, é o slogan aí que nós temos, né? Então, a ideia aqui não é mudar a lei de trânsito nenhuma, não é informar nenhuma condição do tráfego, né? Monitorar o comportamento dos motoristas, não, de forma alguma. Promover a doação de órgãos, nem falam, né? A propaganda aqui não fala nada do órgão, né? De órgãos, de doação, enfim. Incentivar atitudes conscientes, sim, no trânsito, ou seja, para que a pessoa não beba e dirija. Então, que a pessoa seja consciente, letra E. Muito bem. 157. Isso, Roma. Isso, Leite. É isso aí. 157. Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é onde, principalmente na linguagem oral, né? Ela está praticamente se universalizando como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente. Gente, o onde está em todas as frases. Só tem uma que ele está correta aqui. E realmente isso tem acontecido bastante. Depois eu explico aqui. Então, letra A, ó. Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito. B, o detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar no momento. C, escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos. D, li um livro onde os personagens eram todos pobres. E, janeiro é o mês onde faço aniversário. Só tem uma forma aqui correta. 157. O que vocês colocaram na 157? O onde ficou tão natural hoje em dia, né? A gente chega até, né, um pouco difícil, chega a ser um pouco difícil, chega a ser um pouco difícil das pessoas identificar. Às vezes eu vejo muito isso na redação. O aluno coloca assim: aquela é a situação onde me encontro. Ou seja, a situação não é lugar. O onde só se refere a lugar. Aquele é o restaurante onde almoço todos os dias. Então, aquele é o lugar
onde almoço todos os dias. Agora, aquela é a situação onde me encontro? A situação é lugar? Não. Aquela é a situação em que, na qual, né? Aí eu não posso usar, então, onde. O onde, isso. O onde só serve para lugar. Então, vamos ver. A letra A. Os participantes da assembleia, onde participei, discutiram muito. Então, os participantes da assembleia, né? Condomínio geralmente tem essa reunião. A assembleia aí está na ideia da reunião. Então, a reunião é lugar? Não. O ambiente onde ela está ocorrendo é o lugar, mas a assembleia aí, no caso, não é o lugar. Então, esse onde está empregado de forma inadequada. Não cabe a letra A. Aí está entre B e C, né? O Roma colocou C. E agora? Vamos ver. O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar no momento. Então, ele sabe o local, mas ele não quer divulgar. Então, o detetive sabe onde aconteceu, em que lugar ocorreu o assassinato. Beleza. Onde está se referindo ao lugar. Vamos ver a C. Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos. O poema é lugar? Escrevi um poema em que mostrei, né? Então, esse onde aqui também não dá, porque poema não é lugar. Li um livro onde os personagens eram todos pobres. O livro também não é lugar, né? Li um livro em que os personagens, né? No qual os personagens... Janeiro é o mês onde faço mês, né? Então está se referindo ao tempo aí. Janeiro é o mês quando faço aniversário. Então não dá para falar de lugar. Então nesse caso aí somente a letra B está correta. É complicado porque hoje aquilo que ele falou aqui no início, né, da questão, uma palavra que tem trigados gramáticos, normativos e linguísticos é onde, principalmente na linguagem oral. Por quê? Porque tem muita gente empregando o onde para tudo. E o onde só pode ser usado se estiver se referindo ao lugar. Tá? Então, letra B. 158 é B, viu? 158. Assinale a alternativa na qual o termo em destaque não corresponde a um pronome indefinido. Letra A, Maria Tangerina, aquela mulher que morava no final da rua, mudou-se para o campo. B, ninguém conseguia ser amigo de João Tadeu, o senhor triste que ficava na praça. C, quando a temperatura corporal está acima de 38 graus, é sinal de que algo está errado. D, vários chegaram atrasados ao espetáculo naquela noite. E é nenhuma das alternativas anteriores aí. E aí, o que vocês marcaram? Não corresponde a um pronome indefinido. Ou seja, três são pronomes indefinidos, porque tem um NDA ali no final, né? E um não é pronome indefinido. Então, é essa que a gente está querendo. É o aquela, é o ninguém, é o algo, vários. Que letra aí vocês marcaram nesse caso? 158. Ninguém fez essa? Então, olha só, o que é o pronome indefinido? O nome já diz, aquele que não define. Aquela mulher, eu defino ou não defino? Se eu estou me referindo àquela mulher, é uma mulher específica, né? Ninguém, ou seja, eu não defini, né? Eu não defini alguém, eu estou dizendo ninguém. Algo, que algo é esse? Também não defino. Algo está errado, tá, o quê? Né? Então, algo. Vários chegaram. Vários quem? Não consegui definir. Vários chegaram atrasados.
Quem são esses vários? Não sei, está indefinido. Então, o único que define de fato é aquela. Então, Maria Tangerina, aquela mulher que morava no final da rua, tá? Então, não está dizendo que é algo, né, genérico, indefinido, não. É aquela mulher. Então, ele define. Tá? Então, aí, no caso, até um pronome demonstrativo, né? Que está demonstrando aí quem é essa mulher. Então, aquela mulher que morava no final da rua, tá? Então, aí, ela, ou seja, a gente estava procurando o quê? Assinale a alternativa na qual o termo em destaque não corresponde a um pronome definido. Então, o pronome, aquela ali que está, né, marcada é um pronome demonstrativo e, de fato, não é indefinido, porque está definindo a mulher. Né? Não era uma mulher qualquer, era aquela que morava no final da rua. Tá? Então, indefinido, ninguém, algo, vários. Ok? Vamos a 159, ó. Analise. Google lança a página para defender suas iniciativas contra a desinformação. E assinale a alternativa que apresenta a classificação dos termos em destaque, respectivamente. Então, esse lança, né, para e suas, tá? O lance, ele é o quê? É pronome, ele é verbo, ele é conjunção, ele é verbo ou é advérbio? Depois da página, o para é advérbio, é preposição, é adjetivo, é conjunção, é preposição. E o suas, conjunção, pronome, preposição, artigo ou substantivo. Então, o que vocês marcaram aí na 159? Respectivamente. A gente precisa respeitar essa ordem, tá? Quem fez a 159? Google lança, Google faz, Google cria a página. Ah, eu estou na dúvida do que é esse lança, né? Então, Google cria a página, Google produz página. Então, ele lança a página, nós temos aí o quê? É verbo, ok. Então, ou é B ou é D, ou é Bravo ou é Delta. Alfa, Charlie, Eco estão fora. Então, Google lança a página para, né? Para é preposição, né? Então, com a finalidade de defender, para defender, preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, né? Por, sem, sob, trás. Então, temos 18 preposições aí. E o para é uma delas. Ok. Agora, esse suas, né? Ele é um pronome ou ele é um artigo? Né? Artigo, nós temos os artigos definidos e os indefinidos. Definido, o, a, os, as. Indefinido, uns, umas, né? Alguns, algumas, eles são indefinidos. E as suas? Os suas é o quê? Minha, sua, nossa, né? Então, esse sua é o quê? Google lança página para defender suas iniciativas, ou seja, as iniciativas dele. Então, não pode ser AD, não é artigo. No caso, o sua é pronome. Meu, né? Meu livro é meu. Seu livro, né? Minha garrafa, sua garrafa, né? Então, é pronome possessivo. Minha, sua é possessivo. Então, é pronome, tá? Então, letra B, de bravo. Vamos aqui ao textinho. Leia o texto. Ó. Uma revista de educação mostrava o seguinte segmento. Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas matemáticas, afluentes de rios ou a morfologia dos insetos, para ter depois seus conhecimentos testados e avaliados por notas que não diferenciam as vocações ou interesses individuais. É uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa, né? Entendeu, né? Você falou que errou, mas é B mesmo, mas entenderam por quê, né? O importante é que vocês entendam aí o motivo, tá?
Bom, então na 160, ó, entre as ideias defendidas no texto, a única que não está presente é... Então, nós temos várias ideias defendidas, menos uma. Vamos ver. Letra A. A criatividade deve ser priorizada nos modelos pedagógicos. Vamos ver. Ó. Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico, para passar no funil do vestibular, blá, blá, blá. Então, aí no final, ó, é uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa. Ele está justamente criticando, né? Que a criatividade, na verdade, deveria ser priorizada e não é. Então, essa ideia a gente tem dentro do texto. Ok, eu estou procurando a ideia que a gente não tem dentro do texto. O que vocês colocaram? Então, a letra A já está fora. Vamos ver a B. As notas dadas às provas não visam aos interesses pessoais. C. O ensino teórico é uma decorrência dos exames vestibulares. D. Os exames vestibulares não avalia com critérios válidos. E eco, alguns tópicos tradicionais do ensino são inúteis nos exames de vestibulares. E aí? A ideia que não está defendida aí dentro desse texto. Bom, a A gente já eliminou porque tá. A B, as notas dadas às provas não visam os interesses pessoais. Vamos ver o que ele fala ali, ó. Os modelos pedagógicos da nossa escola ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas de matemática, fluente de rima, morfologia, insetos, testados e avaliados por notas que não diferenciam a vocações e interesses individuais. Ou seja, se eu quero fazer letras, por que eu tenho que estudar matemática? Por que eu preciso das exatas? Por que eu tenho que estudar física? Por que eu tenho que fazer no vestibular, né, prova de física, matemática e tal, se eu quero fazer letras? Então, é isso que ele vai defender aqui. Então, as notas dadas às provas não visam os interesses pessoais, né? Porque eu vou entrar, né, no mesmo balaio que todo mundo. Assim também como aqueles que visam a parte de exatas, né? E não querem saber de humano, mas tem que, né, ter a prova de português, enfim. Bom, então a ideia está aqui dentro. C. O ensino teórico é uma decorrência dos exames de vestibulares. Ele já fala logo no começo, né? Os modelos pedagógicos da nossa escola ainda são muito direcionados ao ensino teórico para passar no vestibular, no funil do vestibular. Então, as escolas, elas direcionam para o vestibular, né? Então, a C também a ideia está dentro. Ou é D ou é E. Os exames vestibulares não avaliam com critério válidos, né? E a outra, alguns tópicos tradicionais do ensino são inúteis nos exames de vestibular. Então, é D ou é E. Vamos ver ali. Obrigando os alunos a decorar e tal. Testados e avaliados por notas que não diferenciam a vocação e interesses individuais. É uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa. Então, eles não avaliam com critérios válidos, na verdade. Por quê? Porque ao invés deles priorizarem a criatividade, né, a inteligência criativa, eles priorizam a decoreba. Então, os exames vestibulares não avaliam com critérios válidos. O que seria válido? A inteligência criativa. Então, ele também cita essa ideia. Aí alguns tópicos tradicionais do ensino são inúteis nos exames de vestibular, né? Então, ele não fala desses tópicos de tradicionais serem inúteis. Na verdade, ele é o contrário, né? Ele fala que os exames de vestibular, eles valorizam, né, essa decoreba de fórmula matemática, quais são os rios tal, né, os afluentes, a morfologia dos insetos. Então, na verdade, seria a letra E. Alguns tópicos tradicionais do ensino são inúteis nos exames vestibulares,
né? Ele não cita que tópicos tradicionais são esses, né? Então é a E, na verdade, aqui. É a E. Essa ficou um pouquinho difícil, né? Porque realmente eu ficaria também com vocês entre D e E, né? Mas a D a gente ainda encontra essa informação aí. Tá mais sutil, mas ainda encontra. A 161, ó, os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas matemáticas, aí blá blá blá. O gerúndio obrigando, que está aí no texto, poderia ser adequadamente substituído pela seguinte forma desenvolvida. E obrigam, então é só substituir. Nesse caso, o que a gente faz na prova? Circula o obrigando e tenta substituir. Então, e obrigam os alunos a decorar, e para obrigar os alunos a decorar, mesmo que obriguem os alunos, quando obriga os alunos a decorar ou à medida que obrigam, o que vocês colocaram aí? Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular. E obrigam os alunos a decorar, e para obrigar, mesmo que obriguem. Essa está mais fácil. Se precisar do texto todo, é só ir lá em cima, né? Porque aí ele botou reticências, mas o texto está na íntegra aí, né? A 161. Tá difícil? Ó, eles são obrigados, né? Então, os modelos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos, ou seja, eles, né, têm essa dificuldade aí, né? E é por quê? Porque isso obriga os alunos a decorar. Então, e obriga, e obrigam. E para obrigar os alunos, eu precisaria de outra forma aqui de escrita, né? E para obrigar os alunos a decorar fórmulas matemáticas, é feito isso, isso, isso. Então, eu ia ter que mudar todo o decorrer aqui do texto, né? Mesmo que obriguem, também não vai dar essa ideia, obrigando. Quando obrigam, também não vai. À medida que obrigam, aí seria proporção. À medida que tal coisa acontece, então seria a letra E. E obrigam, tá? Então, ó, eu poderia substituir, ó, os modelos pedagógicos de nossa escola ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular e obrigam os alunos, ou seja, o modelo, além de tudo isso, ele obriga os alunos a decorar fórmulas matemáticas, né, afluentes de rio, morfologia de inseto. Então, se eu colocasse obrigam no lugar do obrigando, eu tiraria o gerúndio, tiraria a vírgula e acrescentaria aí uma outra ideia, que é o que dá sequência aí ao texto. Então, letra A. Vamos a 162. Não tem problema errar não, gente. Errando que a gente vai aprendendo aí, mas vamos lá. Assinale a opção que apresenta a frase que mostra incoerência. Ó. Uma das coisas mais curiosas a respeito da bolsa é que cada vez que uma pessoa vende ações, uma outra compra e ambas pensam que são espertas. B. Pequenas oportunidades podem ser o início de grandes empreendimentos. C. Casar por causa de dinheiro é a maneira mais difícil de consegui-lo. D. Nunca devemos gastar o que não temos. E dinheiro é o cartão de crédito de pobre. Tem uma aqui que está incoerente. A gente às vezes fala até, mas pensa nela realmente com profundidade. Vamos ver aí, ó. Dinheiro é o cartão de crédito de pobre.
Não tem nada incoerente, né? O pobre, né, não tem cartão de crédito, ele usa o dinheiro. Então, dinheiro é o cartão de crédito de pobre. Ok. Vamos lá em cima. Uma das coisas mais curiosas a respeito da bolsa é que cada vez que uma pessoa vende ações, então eu vou vender minhas ações, uma outra compra, então eu vou vender, alguém vai comprar. Né? E ambas pensam que são espertas. Eu estou achando que eu sou esperto porque eu estou vendendo a minha ação e o outro está achando que é esperto porque ele está comprando. Então, também não tem coerência. Acharam a D? Vamos ver aqui. Ó, pequenas oportunidades pode ser o início de grandes empreendimentos. Isso, às vezes eu tenho uma pequena oportunidade ali, invisto nessa oportunidade, né, e vou iniciar um grande empreendimento. Está coerente. Casar por causa de dinheiro é a maneira mais difícil de conseguir esse dinheiro, né? De consegui-lo, conseguir ele. Isso. Não tem nada incoerente. Agora, nunca devemos gastar o que não temos, né? Como é que você vai gastar aquilo que você não tem? Você não tem, então não tem como gastar o que você não tem, né? Então, essa D realmente. Então, às vezes a gente fala, né, desse jeito, você não deve gastar o que você não tem. Ou seja, vai gastar além daquilo, né? Isso aí se referindo muitas vezes ao cartão de crédito, né? Que a gente vê lá o plásticozinho, né? Compra tudo, mas uma hora vai ter que pagar, né? Então, nunca devemos gastar o que não temos. Como é que eu vou gastar algo que eu não tenho? Então, pensando friamente nessa frase, ela está incoerente, né? Então, aí está a incoerência que a gente procurava. 163. Guilherme encarou um forte trânsito e perdeu a primeira aula. Como se pode perceber, as duas orações do período estão unidas pela conjunção E, né? Ó, o E aí. Que nesse caso, além de indicar a ideia de adição, de soma, também indica a ideia de que? Comparação, consequência, adversidade, oposição, conjunção. Então, ó, Guilherme encarou um forte trânsito e perdeu a aula. Eu estou comparando alguma coisa? Não. Isso foi o quê? Consequência, adversidade, oposição, que dá mais. Oposição e adversidade são sinônimos nesse caso, né? Então, se não é a C, também não é a D. E aí tem a condição. Então, o que sobrou? Consequência e condição. Leite colocou aí B, né? Consequência. Isso. Guilherme encarou um forte trânsito, né? E aí perdeu a aula. Consequência disso, o que aconteceu? Ele perdeu a primeira aula. Qual foi a causa? A causa foi o trânsito, que estava intenso. E qual foi a consequência? Ele não conseguiu assistir o primeiro horário de aula. Aí sim, letra B. Isso, consequência do forte trânsito, muito bem. A causa foi, né? Muito bom. Bom, 164. Ó, assinale a alternativa que apresenta apenas um advérbio. Eu só quero um advérbio, cuidado, tá? Pode ser que alguma frase não tenha nenhuma, né? Tenha duas, três, enfim. A diretora falou calma e sabiamente. Tranquilamente, realizou-se hoje o evento. Amanhã não iremos ao baile. A garota ontem cantou rapidamente e a testemunha permaneceu muito agitado. Então, eu quero uma frase que só tenha um advérbio. 164. Se vocês puderem botar o númerozinho, né? Porque tem um delay. Aí, às vezes, eu não sei se vocês estão respondendo a anterior ou a próxima. Aí, vocês colocando o número, eu já sei que já separou uma da outra.
Essa aí é boa, né? Questão de concurso, falando de advérbio, lembrando que a gente tem vários tipos de advérbio, né? Tempo, modo, lugar. Então, a gente pode ter várias coisas aí. Alguém arrisca? Ó, a diretora falou. Falou de que modo? Ela falou, ok. Mas de que maneira, de que modo? Calma e sabiamente. A gente, quando vai utilizar um modo, né, normalmente ele vem com esse mente, com esse sufixo aí, né? Então, é a maneira como ele falou. Então, calmamente, sabiamente. Para não dar eco, a primeira a gente usa sem o mente, e a segunda, eu poderia até falar, ó, a diretora falou calma, tranquila e sabiamente, né? Então, o mente vai só para o último, mas aí a ideia é a forma como ela falou, a maneira, o modo, calmamente e sabiamente, tá? Então, o calma não precisa carregar o mente para não ficar esse eco aí, essa repetição. Então, eu tenho 2 advérbios de modo. Eu estou procurando a frase que tem um. Leite e o Júlio colocaram C. Vamos ver, só tem um na C? Vamos lá. Tranquilamente realizou-se hoje o evento. Então, tranquilamente, né? O evento foi realizado tranquilamente. Mais uma vez o modo. Hoje, advérbio de tempo. Hoje, ontem, amanhã. Então, advérbio. Então, também tem 2. Amanhã não iremos ao baile. Amanhã é advérbio de tempo, né? Acabei de falar aqui, que nem nós temos o hoje, o amanhã. Não iremos onde? Ao baile. Quem vai, vai a algum lugar. E esse ao baile é advérbio de lugar. Vai à escola, vai ao baile, vai a algum lugar. Então também tem 2. Então não é assim. E aí, deu ou é? Vamos lá, trocar a resposta. Deu ou é? Um 64. É eco. Ó, a garota ontem cantou rapidamente. Ontem, também tempo, rapidamente o modo como ela cantou. Tem 2 também. Agora, a testemunha, ó, eu tenho um artigo, eu tenho um substantivo, permaneceu aí, que é um verbo de ligação, muito agitado, né? Então veja que muito agitado a testemunha. Ah, mas testemunha, a palavra é feminina e tal. É porque advérbio é invariável. Então a maneira como ela permaneceu foi muito agitado. Então, nós temos aí somente um advérbio. Então, aí é letra E. Muito bem. Isso. Exato. Permaneceu o verbo de ligação, aí o advérbio. O muito, né, vai intensificar aí. Bom, a Primeira Guerra Mundial, agora tem outro texto aqui. O evento mais significativo do século não foi apenas traumático enquanto durou, mas também teve efeitos profundos, ajudou a impulsionar a Revolução Russa, configurou-se como uma das causas da depressão financeira dos anos de 1930, o maior baque econômico na história até então, estimulou direta e indiretamente a ascensão de Hitler
da Alemanha nazista, ajudando a provocar a Segunda Grande Guerra. Acabou com o apogeu da Europa Ocidental e seu domínio mundial, e também acelerou a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética. Durante esse período, um estadista britânico elaborou um plano para a Palestina que, ainda hoje, provoca tensões no Oriente Médio. Boa parte da inventividade do século, incluindo as aeronaves que percorriam longas distâncias, a energia atômica, a exploração do espaço sideral, as grandes inovações da medicina e mesmo o primeiro computador, foi estimulada por necessidades geradas pelas duas grandes guerras. O século teria sido significativo mesmo com o conflito, 1914 a 18, que foi o período justamente da Primeira Guerra Mundial, E algumas das invenções e oscilações políticas teriam acontecido de todo modo. Mas é inegável que ele moldou uma infinidade de fatos. Ainda que a guerra de 1914 houvesse sido evitada, teria acontecido conflitos posteriores, talvez com vencedores diferentes, alterando o mapa político do curso atual. Mas o curso, tá sublinhado, que a Primeira Guerra Mundial tomou, teve efeitos marcantes. A maneira como se prolongou e espalhou, contrariando as expectativas, bem como o ódio e a raiva que provocou e os vencedores específicos que teve. Tudo isso deixou cicatrizes profundas naquela geração e na seguinte. Então, Geoffrey Bailey, Uma Breve História do Século XX, São Paulo. Aí. Bom, 165. Embora o texto mencione vários acontecimentos históricos, aí, a gente percebe, ocorridos no século XX, pode-se perceber que a ênfase recai sobre. Então, o que ele quer enfatizar? É a Revolução Russa, é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise econômica, a invenção das aeronaves. Então, vejam que tem uma coisa aí que roda em torno de um evento. Alguns eventos, são citados, mas as coisas ocorrem em função de um desses eventos. E qual que é? A, B, C, D ou E. Então, a ênfase recai sobre esse evento, que é o foco. Bravo. Não, Júlia, ali, deixa eu voltar rapidinho, enquanto vocês estão pensando nessa daí. A testemunha permaneceu agitado. Agitado é adjetivo. O muito é advérbio de intensidade. Então, permaneceu muito agitado. Porque a testemunha aí, eu falei que era, porque a testemunha, na verdade, ela é considerada masculino, A gente utiliza, eu falei do feminino aqui, por causa do A. Mas permaneceu muito agitado. Então, muito advérbio de intensidade. Aí o agitado é adjetivo. Tanto é que aí a gente tem o verbo de ligação, isso é predicativo do sujeito. O agitado é adjetivo, tá? Acho que eu falei outra coisa, não foi? Eu pensei, acho que numa coisa e falei outra, me perdoa. Mas foi bom você ter voltado aqui. A testemunha permaneceu. O muito advérbio de intensidade. Pouco agitado, muito agitado. Aí o agitado é adjetivo. Muito cansado, muito agitado. Aqui que eu tinha pensado, acho que na questão do exemplo da janela. A janela está meio aberta. Aí eu joguei aqui sem querer para testemunha. Eu pensei numa coisa e falei outra. Mas é muito aqui, tá? É só um muito. Senão teria dois, Teríamos dois advérbios.
Nós estávamos procurando a opção que só tinha um. Então, realmente, a Primeira Guerra Mundial nada é a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, ele já começa o texto falando, ó, a Primeira Guerra Mundial, o evento mais significativo do século. Então, veja que ele está dando ênfase, ele ainda diz que é o evento mais significativo, não foi apenas traumática. E aí ele vai falar da Revolução Russa, ou seja, tudo isso que a Primeira Guerra envolveu. Então, é a primeira. Muito bem, é a B. Depois, 166. A palavra curso, utilizada pelo autor, sublinhada no texto, tem como sinônimo caminho, ardor, sofrimento, dor ou conflito. Vamos voltar lá, então, aquela palavra sublinhada que eu mencionei, ó. Vou voltar um pouquinho, tá? Ainda que a guerra de 1914 houvesse sido evitada, teriam acontecido conflitos posteriores, talvez com vencedores diferentes, alterando o mapa político do mundo atual. Mas o curso que a Primeira Guerra Mundial tomou, né, teve efeitos marcantes, ou seja, mais o quê? O caminho, o ardor, o sofrimento, a dor ou o conflito? Que curso foi esse? Foi o... Isso. O caminho que ela tomou, né? Então, é a letra A. Depois, 167. Assinale a alternativa que apresenta o antônimo da palavra ascensão, utilizada algumas vezes pelo autor do texto. Então, eu quero o quê? O antônimo é a palavra contrária, né? Sinônimo, semelhante, parecido, o antônimo contrário. Então, a ascensão seria o quê? O apogeu, o auge, o ápice, o declínio ou o crescimento? Qual que seria o antônimo? Qual que seria a palavra contrária à ascensão? Tem no texto aqui? Acho que tem, não tem? Tem. Ó, na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª linha. Ó, a Primeira Guerra Mundial, o evento mais significativo do século, não foi apenas traumático enquanto durou, mas também teve efeitos profundos. Ajudou a impulsionar a Revolução Russa, configurou-se como uma das causas da depressão financeira dos anos de 1930, né? O maior baque econômico da história até então. Estimulou direta e indiretamente a ascensão de Hitler, né? Então, Hitler aí, no caso, né? E da Alemanha nazista. Então, ele ascendeu, ele, né? Eu quero o contrário. Então, ele chegou no seu ápice, né? Então, ele chegou aí no seu apogeu. Isso, na verdade, no seu auge, tudo isso é sinônimo. O antônimo é o declínio, né? Então, vejam que tudo daria sinônimo, ascensão, apogeu, auge, ápice, no seu crescimento total aí, né? O declínio é o único que está ideia contrária. Então, letra D. Maravilha. Vamos a 168. 1. Ela venceu à custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. Leite, é fera nessa daí, hein? 2. Tu és a chuva e eu sou a terra. 3. Naquele dia, Maria chorou rios de lágrimas. Né? Nossa primeira aula. Quantas figuras de linguagem há neles, respectivamente? Gradação, comparação e hipérbole. Hipérbole, metáfora e gradação. Hipérbole, comparação e paradoxo. Gradação, metáfora, hipérbole. Gradação, comparação e hipérbole. Vocês viram que figuras de linguagem caem na prova, né? Acho que só teve uma prova até hoje que eles não colocaram. Se eu não me engano, foi só uma. Teve uma vez... A e a E estão iguais? Verdade. Mas isso não importa, gente, porque na prova de vocês, se tiver igual, eles vão colocar assim, A ou E. Pensa que eles vão anular? Não vão, não. Né, Leite? Eles não vão anular. Eles vão colocar A ou E. Estão corretos.
Já aconteceu isso, foi regulamento, né? E aí? Mas vou dizer para vocês que não é nem A nem E. E aí é o que então? Isso não vai influenciar em nada. Estudem, viu? Figura de linguagem aí, nós estudamos todas elas, mas a gente vai estar revisando. Aquilo que eu falei, gente, eu vou estar voltando, né? Por exemplo, ó, eu falei de classes gramaticais, falei de uma forma mais rápida, né? Mas eu voltei agora em conjunções, né? Então a gente retomou aí. Depois eu vou retomar um pouco de verbo também. Então a gente depois vai falar com mais calma, fora os exercícios, porque os exercícios a gente vai fazendo, vai discutindo, vai, né, retomando a regra, vai relembrando algumas coisas. Então a gente vai ter em média de 700 exercícios, né? Pelo menos. Então, tá? A gente vai estar reforçando, a gente vai estar relembrando. Quando chegar no final do curso, vocês já sabem todas as figuras de linguagem de trás para frente, frente para trás. Gradação, hipérbole. Tem gradação e tem hipérbole. Você ficou na dúvida da metáfora, gradação, metáfora e hipérbole. Então vamos ver onde está isso, tá? Ela venceu à custa de muitos trabalhos. Então ela venceu à custa de muitas fadigas e ela venceu à custa de, sobretudo, muita paciência. Então, ou seja, foi uma sequência de coisas que foram acontecendo com ela. Então isso aí é uma gradação. Tu és a chuva, eu sou a terra. Eu não sou, né? Mas está feita uma comparação aqui. Tu és a chuva, eu sou a terra. É uma comparação implícita. Não tem a palavra como. Quando aparece o como, é comparação. Aí existe essa figura também. Mas não é o caso, porque a gente nem estuda ela, não está na FOG, né? Pelo menos não estava na FOG. Vamos aguardar a próxima ida. Deve estar saindo até o final do mês, acredito que sim, né? Então, tu és a chuva, eu sou a terra, metáfora. Há uma comparação implícita. Naquele dia, Maria chorou rios de lágrima. Que exagero! Ninguém chora rios de lágrima. Então, nós temos aí um exagero, uma hipérbole. Então, 168, letra D. Anula logo. Não vem com esse papo, não. Tem duas respostas. Você sabe que eles não vão anular, eu também não vou anular. Vão se acostumando. Vamos lá, 169. No trecho, o vento beija meus cabelos, né? É um trecho aí de Lulu Santos. Tem-se a figura de linguagem prosopopeia, onomatopeia, metonímia. A gente não viu onomatopeia como figura, né? Mas tem lá a questão, né, também da formação lá de palavras, né? Então a gente viu a onomatopeia, né, de outra maneira, mas ela também é uma figura de linguagem. Então, prosopopeia, onomatopeia, metonímia, hipérbole e metáfora. Então, vento beija meus cabelos. O que eu tenho aqui? Nem que são mas assim, geralmente final de abril, né? Começo aí, acho que mais para maio, realmente, acho que mês que vem. Abril, mas esse ano até anteciparam bastante um monte de coisa. A ESA está aberta, a SpaceX, a AFA já tá, os concursos já estão todos abertos aí. A EAR já abriu, já fechou. Letra A. Isso, seres inanimados. Então, olha só. O vento beija meus cabelos. Né? Beijar é inerente ao ser humano, né? Alguém vai beijar, né? Mas o vento, né? Então é prosopopeia. Onomatopeia é quando a gente tem, a gente tenta escrever, né? Com palavras, reproduzir sons. Né? Então, toque, toque. Então, eu vou escrever toque, toque. Eu estou reproduzindo um som, né? Só que escrito. A metonímia parte pelo todo, né? Então, o container pelo conteúdo. Por exemplo, li Machado de Assis. Eu não li o Machado, eu li a obra do Machado de Assis. Comprei Bombril. Fui lá e comprei a palha de aço, a Solan, sei lá, outra marca. Mas comprei Bombril, a gente usou a marca aí. Então, isso é metonímia.
Hipérbole é o exagero, né? Chorei rios de lágrimas, como a gente acabou de ver, né? Que exagero. A metáfora é aquela comparação implícita, né? Que nem nós fizemos aí. Tu és a chuva, eu sou a terra. Então, é isso aí. Também acharia bem interessante se eles fossem antecipar aí, que já, né, a gente assim já saberia o que tem nessa fog aí. Enfim. Mas ela já deve estar rolando lá para ser assinada e publicada, né? Então já deve existir. Na 170. Na frase, as negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho. As palavras destacadas são, respectivamente, o meio e depois. O que nós temos aí? Adjetivo, adjetivo, advérbio, 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 adjetivo, numeral, adjetivo, numeral, advérbio. Então, a palavra meio nessa oração tem o quê? As negociações estariam meio abertas e depois de meio período de trabalho. E agora? Vocês perceberam que o meio não variou? As negociações estariam, eu não falo meias abertas, né? Então tá meio abertas. É diferente, né? Se eu falasse assim, meia xícara, né? Ela poderia aí variar, né? Porque se fosse adjetivo, por exemplo, se estivesse aí na função de adjetivo, ela poderia estar no feminino, né? Em gênero, mudaria em gênero, tem número. Mas aí é meio. Então, se não varia, é advérbio. Então, a primeira é advérbio. Ou é bravo ou é Charlie. Aí só depois de meio período de trabalho. Esse depois é o quê? É um advérbio de tempo. Antes, depois, né? Exatamente. Então, os dois são advérbio. Então, no caso, advérbio letra B. Ixi, eu não botei um 69, peraí. Deixa eu ver se eu não saí trocando, foi tudo. 169 é A, alfa, 168 delta. Tá, então é isso mesmo. Alfa, e aí por fim bravo. Bom, vou deixar vocês fazerem então um print aí. Ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar hoje um pouquinho a questão da crase. Lembra que uma vez eu até comentei que a crase não tinha na FOG, mas para a gente falar de regência, né, de concordância, eu vou precisar da crase. E até uma vez eu fui explicar a crase e assim, gente, não fiquem eufóricos. Ah, porque ela está explicando uma coisa que não tem. Né? Não está na FOG. Agora está, né? Porque eu até falava, como é que eu vou ensinar regência? Como é que eu vou trabalhar concordância? Se eu não tenho aí a questão da regência, não tenho a crase. Então, primeiro eu tenho que falar de crase. E aí acabaram que botaram na FOG. Tá? Então, assim, a gente vai trabalhar tudo, a gente vai bater a FOG, tá? A gente vai retomar alguns pontos. Eu dei aqui para vocês uma noção geral de algumas coisas, mas a gente vai voltar em alguns pontos. Tá? Então não se preocupe que até com exercício mesmo também a gente vai estar retomando. Vejam aí que a gente vai falar de figura de linguagem. E quando terminar de fato o conteúdo, aí a gente vai fazer revisão, e são muitos exercícios e a gente vai retomando as regras, tá? Vai relembrando algumas coisas. Então não se preocupe que a FOG vai ser batida, tá? Eu vou apagar aqui
né? Que eu vou usar aqui um pedacinho do quadro. Então, a gente vai falar hoje de crase. E o que é a crase, né? Então, vamos lá. Bom, esse acraseado aí, né? Esse acento, né? Para a esquerda aqui, ó. Isso aqui é a crase, né? Então, é uma palavra de origem grega, tá? Crasis, né? Que significa fusão. De que com que? Ou seja, a junção da preposição a com o artigo definido a ou as. Vocês têm o material aí, né? Quem quiser pode acompanhar, porque foi postado, né? Então, se alguém não conseguiu visualizar, tenta atualizar aí a página, tá? Eu fui informada de que ele foi postado um pouquinho antes de eu iniciar a aula, então pode ser que alguém já estava conectado, né, e não conseguiu visualizar, tá? Então, ou ainda, ou seja, vou voltar aqui. É a junção da preposição a com o artigo definido a. Então, eu tenho o a de preposição e eu tenho o a do artigo, né? Ou ainda a preposição a com as iniciais dos pronomes demonstrativos também. Aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo. Ou com pronome relativo ainda assim, né? A qual, as quais. E graficamente é representada pelo acento grave. O acento grave é sempre para a esquerda, acento agudo é para a direita. Então, esse aqui é o grave e esse é o agudo, tá? Então, muito cuidado aí para não trocar os acentos, né? Bom, então a crase é a da preposição, como a gente tinha explicado ali, agora visualmente o a, que é o artigo definido, pode vir também aí um pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela, né? Isso que nós vimos. Ah, obrigada, Leite, valeu. Então, gente, a regra básica da crase, olha só. Esse é o basicão. Refiro-me à prima do Antônio. Então, vamos aqui, ó. Refiro-me à prima do Antônio. Eu estou na dúvida. Será que esse A tem ou não tem a crase? Deixa eu abrir aqui a tela, né? Então, será que tem ou não tem? Não sei. Então, para eu saber, o que eu faço? Eu transformo isso no masculino, tá? Então, eu transformo, ao invés de prima, eu coloco primo. Não necessariamente, gente, eu tenho que achar, né, um masculino e o feminino da mesma palavra. Eu poderia botar tio, né, avô, né? Pega um parentesco qualquer aí. Então, refiro-me à prima do Antônio. Então, na hora que eu for colocar primo ou tio aqui, ó, e aí? O que eu vou usar? Eu vou usar refiro-me o primo, o tio, o avô do Antônio, ou refiro-me ao primo, ao tio ou ao avô? Ficou ruim isso aqui, né? Deu uma cacofonia aí. E aí? Refiro-me ou refiro-me ao? Virou ao, né? Então, nesse caso aqui, ó, refiro-me ao primo, refiro-me ao tio. Então, se aqui eu tenho a preposição mais artigo, então aqui também eu teria que ter a preposição mais o artigo. A mais a, então é o a craseado. Então, ó, refiro-me à prima do Antônio. Então, quando a gente consegue jogar para o masculino e você conseguir esse ao, ou seja, você aí vai ter a crase. Quer ver? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Fiz a atividade, né? Então, vim para a aula de português e fiz a atividade. Na hora de eu transformar, eu não sei se esse A tem crase, não sei o que fazer. Então, vamos trocar atividade por exercício? Ó, exercício. E aí, fiz o exercício ou fiz ao exercício?
O ou ao? Podem colocar aí. Agora, o que eu falo? Fiz a atividade, fiz ao exercício ou fiz o exercício? A folhinha aí de exercício, né? Então, o que vocês fizeram? Fizeram a atividade, fiz. Vocês fizeram o quê em relação ao exercício? O ou ao? Estão pensando? Muito bem, Júlio. Obrigada. Ó, o exercício. Então, veja que eu não transformei em ao. Aqui eu tinha, ó, refiro-me ao primo. Então, aqui eu tive a crase. Nesse caso, eu tenho só artigo. Então, eu não vou ter a crase. Então, a primeira base... Isso, fiz o, excelente, masculino. Fiz o exercício. Então, você transforma qualquer palavra masculina, tá? Fiz a atividade, fiz o exercício. Então, vejam que se eu mudei e virou o, então esse a não tem crase, é só artigo, né? O a, o, aqui não. Aqui é o a mais o, aqui é o a mais a. Então, aqui tem a crase, tá? Então, essa é a regra básica. Joga o masculino e vê se vai virar o, se vai virar ao, tá? Então, vamos lá. Bom, nós usamos a crase diante de horas, né? Então, a palestra será às 15 horas e 30 minutos, tá? Então, diante de horas, a gente vai utilizar. Porém, não ocorre entre dias da semana ou meses do ano, tá? Ó, as aulas serão de segunda a sexta, de fevereiro a novembro. Então, dias da semana, segunda a sexta, veja que eu não tenho crase. Fevereiro a novembro, né? Os meses, também não tenho crase, tá? Tem muita regrinha aí. Ó, exemplos, promoção de segunda a sexta, né? Segunda a sexta. Aí eu tenho de antes. Veja que eu tenho uma preposição, né? Mas se eu falar, o torneio vai dar, o que é o dar, né? O dar é o de mais a, então é uma contração. Então é o dar. Então eu tenho aqui a preposição mais o artigo. Então o outro aqui vai ter a crase. Então, nesse caso, ó, o torneio vai da próxima segunda à sexta-feira. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a crase por causa do azinho. Eu até pintei ele de roxo aqui. Tá vendo? Então, na primeira, eu tenho só o de, eu tenho só a preposição. Na segunda, eu tenho a preposição e o artigo. Então, esse a agora sim vai ser craseado. Então, somente nesses casos, a gente vai utilizar a crase entre dias da semana. Bom, uso de crase com nomes geográficos. Ó. Substitua o, né, a. Substitua o a ou as, né, por para a. E se der certo, a gente vai usar a crase. Ó. Foi à França, foi para a França. Então, deu, né? Para a. Beleza. Então, foi à França, foi para a França. Então, esse a tem crase. Fui a Curitiba, fui para a Curitiba? Não. Fui para Curitiba. Então, veja que não vai ter o a. Não dá para substituir colocando esse azinho. Então, fui a Curitiba. Então, veja que às vezes você... Posso botar foi também, foi a Curitiba, tá? Não é o verbo, não é nada que... o problema é o local aí, ó. Às vezes a gente tem locais que alguns a gente vai usar crase e outro não. Tem o bisuzinho aqui, né? Segunda a domingo, tá, Leonardo? É de segunda a domingo. Aí não é ao domingo, é a. A não ser que você tenha o caso aí, né, de alguma preposição, enfim. Aí aqui, ó, nomes de lugares. Então eu tenho esse bisuzinho aqui, ó. Vou a, volto da, crasear, né? Então se eu vou a algum lugar, né? Então se eu volto da, aí tem crase. Agora,
Se eu falo vou a, volto de, crase para quê? Né? Então, a gente tem aí esse trocadilho, essa brincadeira aí, né? Vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase para quê? Então, olha só, vou dar o exemplo. Ó. Vou a Encantadora Fortaleza. Aí é só testar. Deixa eu ver se é volto de ou se é volto da. Volto da Encantadora Fortaleza. Ou volto para a Encantadora Fortaleza. Então, nesse caso, vai ter crase. Ó, nomes de lugar aqui é também, ó. Vou a, volto de, crase para quê? Então, vou a Fortaleza. Eu volto da Fortaleza? Não. Eu volto de Fortaleza. Eu volto para Fortaleza. Eu não tenho a. Então, eu também não vou ter a crase. Quer ver? Vou colocar aqui o nome de alguns lugares, ó. Aí a gente vai testar, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns lugarzinhos, ó. Vou à Itália. Já tiro aqui a tela, tá? Deixa eu colocar em preto, que eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem, ó. Então vamos lá, vamos viajar aqui, ó. Vamos passear bastante. Espera aí. Aqui. Eu quero saber qual que eu vou usar crase, tá? Será que eu vou usar todos? A gente já percebeu aí que não dá para usar crase em tudo, né? Em todos os lugares. Então é só pensar, né? Vou à Itália, vou à Bahia, vou a Brasília, vou à Inglaterra e vou a Paris. Então pensem, se vocês troquem o voo por volto, tá? Se der volto dá, ou seja, o dá é D mais A, certo? Então, eu vou ter a crase. Então, no lugar do vou, substituem por volto. E aí, vê se deu volto dá. Se for dá, então aqui nesse caso, vocês vão ter a crase. Agora, substituam por volto de. E aí, se vocês colocarem volto de, eu já não tenho, porque eu tenho só a preposição. Então, esse A aqui, ó, é sem crase, tá? Então, vamos testar aí. Vou colocar os números aqui, aí vocês vão botar. Tá, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês coloquem aí, tipo, 1, 3, 5, sim. 2 e 4, não. Tá? Então, vou deixar vocês... Não. Eu vou fazer de 6h15 às 8h15, tá? Então, 18h15 às 20h15. São 2 horas de aula. Só antecipou, né, o horário. É porque eu já fico aqui mesmo. Aí o Elton até perguntou, né? Acho que fez uma enquete aí com vocês. Ele me mandou mensagem depois dizendo que eu podia começar às 18h15. Eu já fico aqui à tarde, que eu dou aula para SpaceX. Então, às 20h15 a gente finaliza. Aí você pode ir ao mercado. E aí? Testem aí. Vou à Itália, volto da Itália ou volto de Itália? Vou à Bahia, volto da Bahia ou volto de Bahia? Então, se der o dá, vai ser craseado. Se não der, vai ser volto de. Então, esse A não tem crase. Então, vejam que a gente vai falar de lugares, né? Ah, Leonardo, que dó, você não está no grupo? Eu não sei, assim, porque eu também foi passado para mim, mas eu não estava no grupo. Ah, você queria 3 horas? Vamos lá. Mas segunda-feira eu vou estar de volta, gente. O Elton ainda não tem condições de retornar, tá?
O médico aí deu para ele aí uns dias para ficar de repouso, né? Olha aí, o Roma colocou 1, 2, 4 e 5 tem crase. Só a 3 que não? Então, 1, 2, 4, 5 tem crase, a 3 não tem. Então, vamos testar? Olha só, vou à Itália, volto de Itália ou volto da Itália? Opa, então eu volto da Itália. Então, nesse caso, tem a crase. Vou à Bahia, volto da Bahia ou volto de Bahia? Não, eu volto da, né? Eu volto da Bahia, ó, tem a crase. Vou a Brasília, volto da Brasília, volto de Brasília. Então, volto de, né? Não volto da Brasília, volto de. Então, nesse caso aqui, ó, não tem crase. Ó, volto da Itália, volto da Bahia, volto de Brasília. Então, esse aqui, ó, sem crase, tá? Vou à Inglaterra, volto de Inglaterra ou volto da Inglaterra? Volto da. Então, ó, tem o A aqui, então tem a crase. Vou a Paris, volto da Paris ou volto de Paris? Volto de Paris, então não tem a crase. Tá? Então, aí, nesse caso, só vai ter a crase A1, A2 e 4, né? 3 e 5 sem crase. Então, é decorar esse esquemazinho aqui que já vai ajudar, né? Então, ó, nome de lugar. Vou a, volto da, crase A. Vou a, volto de, crase para quê? Tá? Então, é só pegar esse bizu aí, né? Então, vamos lá. Bom, uso de crase diante de locuções adverbiais femininas. Então, isso aqui foi determinado que as locuções adverbiais femininas, gente, a crase só pode ser usada em caso feminino, né? Então, vejam aí que não, né, não é masculino. Quando vira masculino, vira ao. Então, só vai ser locuções adverbiais femininas, tá? À tarde, à noite, à vontade, às avessas, à esquerda, à direita, à luz, às ocultas, às claras, à beça, à revelia, às turras, à procura, à sombra de, às pressas, escondidas, à larga, à exceção de, às vezes, à deriva, à frente de, à medida que, à força, à escuta, à imitação de, à vista, à toa e à proporção que. Tá? Então, quando a gente tiver essas locuções adverbiais, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa frase, ó. Já volto, fique à vontade, né? Então, o já volto, esse fique à vontade, ó, pode olhar aqui, à tarde, à noite, à vontade. Então, esse à vontade tem crase, tá? Foi na empolgação, errou a 5, né? Mas é interessante, né, fazer esse trocadilho aí que a gente consegue, né, chegar. Bom, então, esse à vontade aí é uma locução adverbial feminina, vai ter. Né? Então, fique à vontade, sente-se, né? Sinta-se em casa, fique à vontade. Então, a gente vai ter. Bom, uso de crase diante de pronomes demonstrativos, a gente também tem, tá? Haverá crase diante desses pronomes, ó, aquele, aquela e aquilo. Sempre que o termo regente exigir a preposição a. Então, o verbo anterior, a palavra que vier antes, se ela exigir a preposição a, aí a gente vai ter que ter essa crase nesse pronome demonstrativo. Então, aqui o exemplo, ó, refiro-me àquele atentado. Quem se refere a alguma coisa, se refere a alguém. Então, eu vejo que eu tenho o a de preposição. E logo depois vem o pronome demonstrativo, que é o aquele. Então, o a mais o aquele vai ter a crase no aquele. Então, eu junto o a com do a aquele. E aí eu tenho a crase. Então, vai ficar assim a frase, ó. Refiro-me àquele atentado. Porque quem se refere a algo, a alguém. Então, a aquele atentado e a gente junta, né? Vamos lá. Então, dicas nesses casos, ó, a gente também tem dica para isso aí.
Substitua o pronome aquele por a este. Se mantiver o sentido, a gente vai usar a crase. Então, olha só. Cheguei àquele lugar. Cheguei a este lugar. Deu certo, né? Então, esse aquele tem crase. Vou àquelas cidades. Vou a estas cidades. Deu certo. Então, esse aquelas vai ter a crase. Assisti aquele filme. Assisti a este filme. Também funcionou. Então, esse aquele tem a crase. Agora, eu vou dar um exemplo que vocês vão ver que não vai funcionar. Está aqui embaixo, ó. Comprei aquela caneta. Comprei a esta caneta. Não comprei esta caneta. Eu não vou falar a esta caneta. Comprei esta caneta. Então, não funcionou. O a não cabe. Então, aquela também não tem crase. Tá? Então, nos outros, você percebe que tem. Ó, cheguei a este lugar. Não cheguei a este lugar. Cheguei a este lugar. Então, vou estas cidades? Não, vou a estas cidades. Assistir este filme, a gente até fala, né? Mas tá errado. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Assiste ao filme, né? Assiste a novela. A novela é craseado. Então, assistir a este filme. Então, assistir aquele filme. Então, todos esses pronomes demonstrativos, aquele, aquelas, né? Enfim, vão ter a crase, tá? Bom, uso de crase diante de pronome relativo. A ocorrência da crase com os pronomes relativos a qual e às quais depende do verbo, né? Vamos ver se o verbo vai exigir ou não. Então, se o verbo que rege esses pronomes exigir essa preposição, tipo, quem vai, vai a algum lugar, né? Quem chega, chega a algum lugar. Então, se ele exigir quem assiste, assiste a alguma coisa, ao filme, a novela. Então, esse a aí, se ele surgir, vai haver a crase. É possível detectar a ocorrência de crase nesses casos utilizando a substituição do termo regido feminino por um termo regido masculino. Vamos lá ver o exemplo. Ó. A igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. Ó, esta foi a conclusão a qual ele chegou. São normas às quais todos os alunos devem obedecer. Então, vocês percebem aí na observação que segue a mesma lógica de transformar o substantivo feminino em masculino. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar a igreja e vamos transformar santuário, né? Então, ao invés da igreja a qual me refiro, o santuário ao qual, percebe? Então, trocou o a pelo ao. A igreja a qual me refiro, o santuário ao qual. Se troquei pelo ao, viu que tem a crase. Esta foi a conclusão a qual ele chegou. Vamos trocar pelo masculino aí, uma palavra qualquer? Esta foi a conclusão, este, né, foi o quê? O desfecho, né? Conclusão, desfecho. Peguei um sinônimo aí qualquer. Então, ó, este foi o desfecho ao qual, não é o qual, né? Então, esse foi o desfecho ao qual ele chegou. São normas as quais, vamos trocar normas por regulamentos? Ó, são regulamentos aos quais, né? Então, veja que se eu faço a transformação para o masculino e der o aos, então aqui esse a vai ser craseado, tá? Então, diante de pronome relativo, eu também tenho a crase. A qual, as quais, né? Só transformar para o masculino, deu certo? Então, observação, diante de palavras masculinas, a gente acabou de falar que a gente não usa crase com masculino, não foi? Mas tem essa exceçãozinha aqui, né? Toda regra tem exceção. Então, ó, diante de palavras masculinas, quando se subentende as expressões a moda de, a maneira de. Então, somente nesses casos, tá? Então, por exemplo, ó, cortou o cabelo a Ronaldinho. Então, cortou o cabelo a moda de Ronaldinho. A maneira, né? Então, Ronaldinho é masculino, mas aí eu não estou me referindo a Ronaldinho, é a moda dele, né? Bife é milanesa, então o bife é a moda de Milão.
Poesia Camões. Então, a poesia é a maneira de Camões. Então, nesses casos aqui, a gente tem a moda de, a maneira de, mesmo que as palavras sejam masculinas, Ronaldinho, Camões, enfim, Milão, né? Milanesa porque é de Milão. Então, a gente vai ter a crase nesse caso. Por exemplo, ó, ela pintou um quadro a Picasso, né? Picasso aí, né? Palavra masculina, né? Um grande pintor aí. Então, não usaria crase, mas nesse caso é a maneira de Picasso. Então, ela pintou um quadro à maneira dele, ou seja, nos moldes dele, né? Da forma que ele também gostava de pintar, né? Enfim. Então, a maneira de Picasso, a modo de Picasso, tá? Então, esse A vai ter crase, né? Então, vamos lá. Ó, não ocorre crase diante de verbo. Gente, é muito sério, tá? Porque eu vejo de vez em quando muita gente colocando essa crase aí com verbo. Então, se vier verbo, pode esquecer, tá? Então, vamos lá. Começou a cantar, né? Então, não vai ter a crase, tá? Pronomes em geral também. O que você disse a ela? Então, também aí não vai ter, tá? A crase. Palavras repetidas, cara a cara, face a face, né? Então, a gente também não tem a crase nesse caso. Vamos ver aqui, palavras masculinas, fizemos compra a prazo, então vejo que o prazo aqui é masculino, não tem, né? Eita, vocês escreveram algumas coisas aqui, peraí. Tá. À la carte também entra na regra. É que o à la carte é do francês, né? Mas sim, é com a crase, tá? Apesar de ser um estrangeirismo, ou sevagiano, tá. Então, à la carte vem do francês, é uma expressão aí francesa, né? Ela significa como está no cardápio, né? Então, é o à la carte. Bom, então fizemos a compra a prazo. Então, veja que o prazo é masculino, não tem. Palavras no plural, olha só. O artigo refere-se a ideias. Então, o artigo está se referindo a uma coisa aqui, no caso, que são as ideias. Então, ideias está no plural. E esse A, ele não vai para o plural, então eu não tenho como colocar a crase, tá? Nesse caso. Se eu tivesse a ideia de plural, a preposição mais o artigo tivessem no plural, aí tudo bem, mas nesse caso não. Então, a palavra está no plural, eu estou me referindo ao artigo ali. O artigo refere-se a. Ele refere-se ao quê? Ideias inovadoras, né? Então, é um item. Então, esse caso aqui, esse A não tem crase, porque a palavra ideias está no plural. Forma de tratamento também, escreverei a Vossa Excelência. Até porque, gente, Vossa Excelência, né, pode ser alguém aí na figura masculina, né? Então, lembra que os generais, inclusive, eram chamados, né, de Vossa Excelência. Então, não tem crase, tá? Agora, com exceção de dona, senhora e senhorita. Aí, nesse aí nós temos, tá? Então, ó, desejo felicidade às senhoras, né? Ou a senhora, a senhorita. Então, nesse caso, a gente vai ver a crase. Antes do artigo indefinido, a gente vai treinar, né? Tem exercício, então acho que vai facilitar, porque é muita regrinha, né? Muita informação. Bom, antes do artigo indefinido, também a gente não vai usar, ó, foi submetido a uma cirurgia. Veja que na hora que eu transformo cirurgia para cateterismo, que é masculino, foi submetido a um cateterismo, né? Então, exceção agora sim, quando uma designa hora. Então, se eu for falar de hora, né? Chegou a 1 hora. Então, veja que eu coloco meio-dia, chegou ao meio-dia. Então, esse antes de uma aí, esse A vai ter a crase. Ó, chegou a 1 hora. Chegou ao meio-dia.
É que a gente tem um hábito de falar, chegou meio-dia, né? Não, não chegou meio-dia. Que horas ele chegou? Chegou a um meio-dia. Então, às vezes, é difícil para a gente perceber certas coisas por conta dos nossos vícios de linguagem, né? Após as preposições, ó. Ante, após, com, conforme, contra, desde, durante, entre, mediante, para, perante, sob, sobre, segundo. Então, não adianta remar contra a maré. Contra a preposição, tem o a, não tem crase. Esperava-o desde as 11 horas. Ah, tem hora, sim, mas tem o desde. Veja que tem uma preposição antes do a, porque a gente viu lá no começo do slide que horas usa crase. Sim, mas tem uma preposição aqui antes desse as, então não tem crase. Antes de nomes de parentesco, precedido de pronome possessivo. Então, se eu tenho um pronome possessivo, lembra? Pronome possessivo, posse, meu, sua, teu, tua. Então, sua irmã, né? Então, esse a aí que vem antes, né? Como tem um pronome possessivo sua e um parente, esse a não tem crase. Então, peça desculpa à sua irmã. De novo, ó, faremos uma visita à nossa, pronome possessivo, tia, parente. Então, esse a também não tem crase. Tem mais regra, né? Tem mais exceção do que regra, na verdade, né? Antes das palavras casa, lar, moradia, né? Casa nesse sentido de lar, moradia, enfim, e terra, que é chão firme. Então, só haverá crase se as palavras forem especificadas. Olha só, voltamos cedo à casa, né? Voltamos cedo à casa dos amigos. Então, não é uma casa qualquer. Quando eu falo voltamos cedo à casa, você não sabe que casa. Casa de quem? Né? Agora, voltamos cedo à casa dos amigos, à casa dos parentes, aí tem crase. Eles chegaram à terra. Também não tem. Mas quando eu falo, eles chegaram à terra de seus antepassados, né? Eles chegaram à terra de seus parentes, aí eu vou ter a crase, né? É bem socorro, né? Bom, a crase é facultativa. A gente vai treinar, tá? Daqui a pouquinho vocês estão craques na crase. Tem bastante exercício aí também. E claro, gente, aquilo que eu falei, mais para frente, quando eu terminar, porque assim, eu dou a aula do conteúdo e o exercício, mas mais para frente vai misturar, a gente vai fazer muito exercício, tudo bem misturado aí. E a gente vai retomando, aí vai relembrando a regra. A crase é facultativa. Então, ó, número 1, diante de nomes próprios femininos. Então, se eu tenho um nome próprio, Maria, Joana, né, Rosana, eu posso usar ou não. Facultativo é isso. Eu uso se eu quiser, tá? Entreguei o caderno a Maria. Entreguei o caderno a Maria, né? Eu poderia usar, se eu for botar João, entreguei o caderno ao João, né? Teria tranquilamente. Mas como é nome próprio, eu posso usar ou não. Eu não tenho obrigatoriedade, então ela é facultativa. Após a preposição até. Então, somente o até. Vocês acabaram de ver aqui, ó, que várias preposições a gente não... Aqui. Ó, após preposição a gente não usa, mas veja que o até não está aqui. Né? Ó, ante, após, com, conforme, contra, não tem o até. Aí, por quê? Porque o até é facultativo. Então, voltaram até a praia. Eu posso usar ou não, tá? Então, por que eu tenho que estudar isso? Porque se ele perguntar na questão... qual a frase possui crase facultativa? Entendeu? Aí ele vai botar todas com preposição e vai botar uma com até. Então, nas outras, a crase não pode ser utilizada, mas o até, ela é facultativa. Entendeu o problema? Então, voltaram até a praia. Então, eu posso usar ou não. É opcional. Acho que eu botei umas questões assim também. Pronome possessivo feminino. Ó, entregou o presente à sua namorada. Entregou o presente à sua namorada. Lá era possessivo com parente. Agora aqui é possessivo feminino. Né? Então, namorada ainda não é parente, né? E aí tem os exercícios aí para vocês treinarem, né?
Mas antes de ir pro exercício, depois vocês vão se divertir mesmo até segunda-feira, né? Vocês vão fazer atividade. Então, deixa eu colocar aqui algumas frases para a gente brincar um pouquinho. E aí vocês vão me dizendo se tem crase ou não, tá? Tá vendo? É assim, tem mais exceção, eu acredito, até mais exceção do que regra, né? Então, deixa eu pegar aqui o pincel. Aqui. Vão pensando aí. Deixa eu colocando o A em vermelho, né, para destacar. Aí vocês vão dizer se tem crase ou não. Deixa eu pensar aqui em outra frase. Vão pensando aí. Deixa eu botar mais uma aqui. Deixa eu botar mais uma que ainda cabe, né? Tem um outro A aqui. Essa é boa. Então vamos lá, pense aí um pouquinho. Vocês podem só citar os números, né, das questões aí que tem a crase. A7 é que tem 2 As, tá? Então vocês vão ter que indicar. Será que tem nos dois? Será que não tem?
Mais um minutinho para vocês pensarem. A gente pode fazer no 1 a 1, não tem problema. Mas só para vocês raciocinarem. Transforme quando for masculino, né? Feminino joga para o masculino. Faz o esqueminha do voar, volto dar. Crase A, voar, volto D. Crase para quê? Né? Então... Bom, Roma já colocou ali. 1, 2, 4, 6, tem. A mulher deu à luz a uma menina 7. Ele disse que a primeira tem crase, a segunda não. O Leonardo também foi com ele. 1, 2, 4, 6. Isso. Então vamos ver. Vamos junto. Vou à escola. Quem vai a algum lugar. Já sextou? Não, calma aí. Calma aí, já. Vamos terminar isso aqui, vai sextar. Então, ó, vou à escola, volto de escola ou volto da escola? Né? Então, volto. Se eu for substituir, volto da, né? Então, D mais A. Então, aqui tem a crase. Vou à escola, volto da escola. Vou à, volto da. Muito bem. Fui à exposição. E aí, vamos transformar num masculino? Exposição. Vamos botar evento. A exposição é um evento, né? Então, a gente substitui por evento. Aí eu falo o quê? Fui o evento ou fui ao evento? Então, fui ao. Se virou ao, ó, fui à exposição. Porque quem vai a algum lugar também. Então, vou, né? Verbo ir aí. Gosto de passear a pé. Tem crase nessa? Que vocês colocaram 3, vocês disseram que não, né? Ah, Leonardo já simplificou ali. Sim, sim. A 3 não. Por que aqui não tem crase? Não tem mesmo, não. Mas por que não tem? Pensem nessa aqui. Por que ela não tem crase? Eles vivem as turras. As turras têm. Disseram ali que não. Tem. Sabe por quê? Porque isso aqui é locução adverbial feminina. As turras. Mesmo que seja ele, tá? Mas isso aqui é uma locução. Tá lá naquela tabelinha lá. À noite, à tarde, né? À vontade, as turras. Então, locução adverbial feminina. Tem, tá? E aí? Vou a Cuiabá. Aí eu coloco o mesmo esqueminha. Volto da Cuiabá ou volto de Cuiabá? Volto de, né? Não dá para falar volto da Cuiabá. Então, nesse caso aqui, não tem a crase. Então, ó, nem a 3, nem a 5 tem crase. Mas isso aqui eu quero saber por que não tem. Ai, ó, Leonardo ainda deu aí. Eles vivem aos trancos e barrancos. Até dá, né? Vamos lá. Recorreu às autoridades. Vamos colocar masculino? Mas autoridades, vamos botar policiais, né? Aqui, ó. Policiais. Então, os policiais, aos policiais. Então, recorreu aos. Se deu aos policiais, então aqui eu tenho a crase nas autoridades. A mulher deu à luz a uma menina. Né? A galera colocou aí, né? Esse a luz vai, o a luz. A uma menina, ó, a mulher deu à luz, isso aqui também é locução. Né? Então, tá lá também naquela tabelinha lá. Então, locução adverbial feminina.
Aí esse a uma menina, a mulher deu à luz a um menino. Então não vira ao. A mulher deu à luz a uma menina, a mulher deu à luz a um menino. Então não mudou nada. Então o ali tem. Descobriram por que esse aqui não tem a crase? Gosto de passear. Ah, porque é verbo intransitivo. Não. Gosto de passear a pé, a cavalo. E aí? É porque pé é masculino, né? Então não é feminino, tá? Então pé aí a ideia é masculina, então por isso não tem a crase, tá? Então é isso. Eu sei que não dá para absorver tudo, né, numa noite, né, em poucas horas, mas é fazendo o exercício. Tentem fazer, tentem substituir, vejam o que vocês conseguem fazer sem olhar as regras. Se precisar, vocês voltam ao slide, olha a regrinha, né, coloca a crase. Não deve colocar a crase por causa disso ou daquilo. Então, vocês vão, né, aí vocês vão, então, tentando aí, tá? Tem exercício. E na aula que vem, então, segunda-feira, olha aí, não sextou, né? Segunda-feira, senão vai ter compromisso aí sábado, domingo ou segunda, né? Então, aí a gente, na segunda-feira à noite, a gente corrija. Gente, segunda horário normal, tá? É só a sexta-feira que ficou nesse horário, mas segunda às 19, normal, tá bom? Então, gente, obrigada aí. Sextou, boa noite, bom descanso aí. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau.